Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa, encerrando o mês de outubro de 2024 e hoje vamos iniciar um novo capítulo aqui das nossas leituras do Evangelho. Então, muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, nos nossos programas. A gente iniciou esse trabalho de Evangelho no Jefa lá em maio de 2024, então já estamos aí finalizando o mês de outubro, quase acabando o ano. Ainda tem mais 2 meses aí pela frente, então muito obrigado a todos que têm nos acompanhado. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura então, para iniciar o nosso programa de hoje. Mais uma vez agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais por mais este dia, por mais este Evangelho, que seja uma oportunidade de aprendizado para todos nós, que os nossos amigos espirituais, nossos mentores, estejam ao lado de cada um de nós na noite de hoje, nos ajudando e nos auxiliando. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, como eu falei, hoje a gente está começando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo 5 ele é bem longo, tem vários itens aí, vocês podem observar aqui, são vários itens. Isso significa o seguinte, que nós iniciaremos este ano de 2024 o capítulo 5 e vamos até o final de 2024 com ele e, inclusive, nos 2 primeiros meses de 2025 a gente vai continuar no capítulo 5 do Evangelho, porque são muitos itens, A gente dividiu as nossas leituras aqui, Às vezes mais itens, para não ficar uma leitura muito longa. Então esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, pelo menos até fevereiro de 2025, ou seja, serão 4 meses, de leitura desse capítulo, mas é um capítulo muito interessante. Sugiro sempre, a todos que façam a leitura às vezes com mais calma, num outro momento, além de acompanhar aqui os nossos programas, De repente ficou alguma dúvida, lê de novo ou assiste de novo, a nossa gravação, porque é sempre muito importante, a gente fixar bem os conhecimentos. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser nos perguntar, se a gente puder ajudar também, podem mandar pra gente no nosso WhatsApp, podem colocar na descrição do vídeo também, não tem problema, e a gente responde no momento oportuno. Então vamos lá, vamos ler então, os primeiros itens aqui, os itens 1 a 3 deste capítulo Bem-aventurados os aflitos, e esse item é a justiça das aflições. Tá? Antes tem 2 trechos aqui do Evangelho de Mateus e de Lucas, que a gente vai iniciar então aqui a leitura. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sedentos pela justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então esse é um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. E aí um outro trecho aqui do Evangelho de Lucas. Bem-aventurados vós, os pobres, pois o reino dos céus vos pertence. Bem-aventurados vós que tendes fome, pois sereis fartos. Bem-aventurados vós que chorais, pois rireis. Mas ai de vós, ricos, pois que vós tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que agora rides, pois que gemereis e chorareis. Então esses 2 trechos aí, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20, 21, 24 e 25. E agora as explicações espíritas, à luz da doutrina espírita desse trecho que a gente leu, do Justiça das Aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas não teriam sentido, ou mais do que isso, seria um artifício. Até mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é de ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus.
Entretanto, desde que admitamos a existência de Deus, não podemos concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele possui todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho e com parcialidade. As vicissitudes da vida têm então uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que cada um deve compenetrar-se. Deus colocou os homens na compreensão desta causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a totalmente por intermédio do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. A gente leu nos 2 últimos programas, falando sobre a necessidade da encarnação, sobre os limites da encarnação, e eu acho que já até falei aqui em outras oportunidades, em palestras com certeza também, que eu particularmente, Wilson, eu não consigo enxergar a justiça de Deus se eu não tiver um olhar para a lei da reencarnação, que não foi inventada pelo Espiritismo, tá? Diga-se de passagem. Não foi Kardec que inventou a reencarnação. Povos da antiguidade já acreditavam na reencarnação. O que o Kardec fez, o que o Espiritismo fez, foi trazer explicações lógicas sobre como funciona esse mecanismo da reencarnação. Porque se nós não tivermos esse olhar, se nós não entendemos que nós já estivemos aqui anteriormente, que nós já tivemos outras experiências, que muitas vezes nós fizemos um mau uso do nosso livre-arbítrio, a gente vai ter dificuldade em entender, por exemplo, como diz uma passagem aqui, como é que a gente explica crianças em tenra idade não terem assim tem todo tipo de dificuldade, todo tipo de vicissitude, e enquanto que outros muitas vezes nascem com parece que a estrela daquela pessoa brilhou mais para ela do que para outros. E se a gente acredita que Deus é soberanamente justo e bom, a gente não vai conseguir entender essa justiça tendo esse olhar, vendo que muitas vezes algumas pessoas aparentemente tudo têm e outras nada têm. E a gente sabe que Deus nos dá as oportunidades, nos dá oportunidades de crescimento. A cada dia que nós estamos aqui encarnados, nós temos que aproveitar essas oportunidades. E muitas vezes esses sofrimentos, esses percalços que nós temos na vida, servem para o nosso crescimento espiritual. Por mais difícil que seja, às vezes, de entender, principalmente no momento em que a gente está vivendo uma dificuldade, eles servem para o nosso crescimento, desde que a gente tenha esse olhar de que Deus é justo e bom, independente de ser espírita ou não. Se nós acreditamos que Deus é soberanamente justo e bom, que é um Pai que ama todas as suas criaturas, que, como a gente viu na leitura da semana passada, Ele não dá preferências. Deus ama todos igualmente, inclusive os animais, porque também são criaturas de Deus. Então a gente vai entender, a gente vai ter uma compreensão melhor das situações que ocorrem em nossas vidas. A gente não tem que ser submisso, a gente não tem que achar, então eu estou sofrendo, então tudo bem, eu vou sofrer o resto da vida. Não, a gente tem que lutar para vencer os nossos obstáculos. Até porque a gente não sabe quais são realmente os obstáculos, o que a gente fez em vidas anteriores, e aliás, até melhor que a gente não saiba, porque senão vencer esses obstáculos seria muito mais difícil. Então a gente tem que ir à luta. E o Espiritismo nos ensina isso, que nós temos que ir à luta. Nós temos que buscar os nossos objetivos, lógico, sem prejudicar ninguém, sem sobrepor a ninguém, mas ir à luta dos nossos objetivos materiais e espirituais. Crescendo materialmente, crescendo espiritualmente, nós vamos evoluir. Então por isso que a gente tem que aproveitar as oportunidades, todas as oportunidades que nós temos aqui. Como eu disse também na semana passada, essa é a nossa melhor encarnação. Então vamos aproveitá-la. Vamos fazer dessa encarnação a nossa melhor oportunidade. Vamos fazer dessa encarnação a nossa melhor versão. Para que numa próxima, que a gente ainda com certeza vai ter, que a gente venha numa situação melhor, com menos vicissitudes, quem sabe já habitando um mundo já regenerado, quem sabe sendo digno e merecedor de uma situação mais tranquila, sem tantos problemas, sem tantos percalços. É por isso que a gente tem que lutar, por isso que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, essa era a reflexão da noite de hoje. E eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos
por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais este programa Evangelho no Jefa, e semana que vem já estaremos no mês de novembro, mas ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, até semana que vem.